Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do curso Tópicos de Álgebra do professor Eben Alves da Silva, com a nossa colaboração minha, Alcindo Teles Galvão, e do professor Rinaldo Vieira da Silva Júnior. O texto é baseado na apostila que está disponibilizada no Moodle e inicialmente trataremos desses dois primeiros capítulos: anéis e seus elementos notáveis, e depois ideais, anéis quocientes e homomorfismos de anéis. Então começamos tratando da definição de anel. O anel é uma estrutura algébrica, ou seja, um conjunto dotado de duas operações, a adição e a multiplicação, com essas propriedades aqui. A primeira propriedade é a associatividade, ou seja, se eu vou somar três elementos, eu posso somar os dois primeiros e depois somar o último, ou eu posso deixar o primeiro esperando e somar os dois últimos. A adição também deve ser comutativa, ou seja, A mais B tem que ser igual a B mais A para todo A e B no anel. Deve existir um elemento neutro, que aqui nós representamos pelo número 0, mas poderia ser representado por qualquer outro símbolo. Importa que você entenda que dentro dessa estrutura, na operação que a gente chamar de adição, deve existir um elemento neutro, ou seja, um elemento tal que 0 mais A igual a A mais 0, que é igual a A, qualquer que seja o A dentro do anel A. E dado um elemento A pertencente ao anel, deve existir um outro elemento, que aqui nós representamos por menos A, repito, poderia ser representado por qualquer outro símbolo, tal que A mais menos A, ou no sentido contrário, menos A mais A, essa soma dá como resposta o zero, ou seja, dá como resposta o elemento neutro da adição. A multiplicação também deve ser associativa. Então, para ser um anel, basta que a adição tenha essas quatro propriedades, que caracteriza o conjunto como um grupo abeliano. Um grupo abeliano é exatamente isso, um conjunto que tem uma operação, e essa operação tem essas quatro propriedades. Então, a gente diz que um anel ele é um grupo abeliano para a sua adição, mas a multiplicação basta que seja associativa. E uma propriedade que une as duas operações é a propriedade da distributividade. Ou seja, A vezes a soma de dois elementos B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C, quaisquer que sejam os elementos A, B e C no anel. Agora, anel comutativo. Bem, a definição é exatamente a mesma, né? Nós temos um anel, só que além da associatividade e da multiplicação, a gente exige que haja a comutatividade da multiplicação também, tá certo? Então, repito, a adição continua a mesma, a multiplicação é que recebeu esta propriedade a mais. Então, um anel que tenha a comutatividade na sua multiplicação é chamado de anel comutativo. E anel comutativo com unidade. Então, além de um anel comutativo, tem todas as propriedades ditas na definição anterior, a gente acrescenta essa daqui, ou seja, existe um elemento que a gente está representando aqui pelo número 1, pertencente ao anel, tal que esse elemento vezes A é igual a A vezes esse elemento, que é igual a A, qualquer que seja o elemento A pertencendo ao anel, ok? Então, um anel que tenha todas essas propriedades é chamado anel comutativo com unidade. Bem, vale observar que quando a gente quiser escrever A mais menos B, a gente pode escrever assim também, simplesmente A menos B. Veja que nós já usamos essa notação aqui, A mais menos A, então a gente poderia ter escrito aqui simplesmente A menos A. Tá? Então, algumas vezes nós faremos isso, ao invés de escrever A mais menos B, iremos escrever diretamente A menos B. Bem, para exemplos mais concretos, o conjunto dos números inteiros com a adição e multiplicação, que lhes são peculiares, que a gente já conhece, assim como o conjunto dos números racionais com sua adição e multiplicação, os reais com sua adição e multiplicação, e o conjunto dos números complexos com sua adição e multiplicação, que a gente aprendeu no ensino médio. Esses conjuntos todos, eles formam anéis comutativos e com unidade. O elemento neutro da adição naturalmente é o 0, o elemento neutro da multiplicação é o número 1.
e a adição é associativa, né? A adição é comutativa, e dado um elemento A qualquer em qualquer um desses conjuntos, existe o elemento menos A, tal que A mais menos A é igual a zero. A gente conhece bem essas operações, é fácil ver que eles se constituem em anel comutativo com unidade quando a gente pensa na sua adição e na sua multiplicação. Já o conjunto das matrizes, digamos 2 por 2, poderia ser n por n, mas digamos 2 por 2 para facilitar a escrita, formado por elementos A, B, C e D, onde esses A, B, C e D pertencem a um tal conjunto K. Aí você pode pensar nesse conjunto K como sendo Z, Q, R ou C, ou seja, é uma matriz, conjunto das matrizes 2 por 2, onde as entradas são inteiros, racionais, reais ou complexos. Eles são um anel, só que eles não são comutativos. Esses conjuntos eles não são comutativos na sua multiplicação. A gente sabe que a multiplicação de matrizes ela não é comutativa. Porém, a adição ela é comutativa. Existe o elemento neutro da adição, que seria a matriz nula, né? Dada uma matriz, existe a matriz menos ela, né? Ou seja, dada uma matriz A pertencente a esse conjunto, existe a matriz menos A, tal que A mais menos A é igual a matriz nula. Então, realmente existe o elemento neutro da adição, que é a matriz nula, e existe o elemento inverso, o elemento oposto da adição, que é o elemento menos A, de uma matriz dada A qualquer. Quanto à multiplicação, existe a matriz identidade. A matriz identidade quadrada, ela multiplicada por qualquer outra matriz quadrada, por exemplo, com as mesmas dimensões, a mesma ordem, essa matriz não altera nada. Ou seja, a matriz identidade ela se comporta assim como se comporta o número 1 na multiplicação dos exemplos dados aqui no item 1, ok? Se comporta como se fosse o número 1. Portanto, é um anel, tem unidade, que é a matriz identidade, mas não é comutativo porque a multiplicação de matrizes não é comutativa. Bem, o conjunto 2E, o conjunto dos pares, dos números pares, é um anel. Se você somar par, continua par. Se você multiplicar pares, continua par. Portanto, ele realmente tem uma operação fechada nele, a operação de adição e a operação de multiplicação. O zero é o elemento neutro da adição, a operação é associativa, a adição é associativa, é comutativa, tá certo? Da mesma forma, a multiplicação é comutativa, a multiplicação é associativa. A questão é que não tem um elemento neutro na multiplicação, ou seja, não existe nenhum número dentre os pares que se comporte como o número 1. Todo número par, quando multiplica outro número par, ele altera o resultado, a não ser que quando ele multiplica pelo próprio zero, mas isso não faz dos números elementos neutros. Não existe um que haja dessa forma para todos os outros, né? Ou seja, não existe um A par tal que A vezes B seja igual a B para todo B par. Portanto, esse é um anel, ele é comutativo, mas ele não tem unidade na sua multiplicação. Não tem o número 1 entre os números pares, nem nenhum outro número par que se comporta como número 1. Corpo. Bem, estamos de volta com todas as propriedades que definem um anel, comutativo e com unidade, né? Está aqui a unidade, está aqui a comutatividade, e aqui eu estou acrescentando mais uma propriedade. Então, é um anel comutativo com unidade que tem essa propriedade a mais. Que propriedade é essa? Bem, dado um elemento A qualquer, desde que ele não seja o elemento neutro da adição, existe um outro elemento. Bem, eu poderia usar letras distintas aqui, sei lá, C e D, qualquer letra que eu quisesse, mas eu estou chamando de A e A menos 1. Existe esse A menos 1 pertencente a A, tal que A vezes A menos 1, que pode ser visto como uma multiplicação ao contrário, A menos 1 vezes A. Isso dá como resposta o número 1. Então, um anel comutativo com unidade que tenha esta propriedade, ele é chamado de corpo. Já esse outro conjunto aqui é chamado de domínio de integridade. Ele é um anel comutativo com unidade, assim como um corpo, mas ele não tem a propriedade que nós destacamos agora há pouco, que é a propriedade da existência de um inverso, né?
Veja que a única diferença é essa propriedade aqui, que aqui está em azul e aqui está em vermelho, tá? As outras propriedades são exatamente as mesmas, né? Aqui existe um inverso para todo elemento dado que não seja o elemento neutro da adição. E aqui, dados dois elementos pertencentes ao anel, se o produto dá como resposta o elemento neutro da adição, então ou um é o elemento neutro da adição ou o outro é o elemento neutro da adição, certo? Não ocorre de um produto dar zero e nenhum dos dois ser nulo. Então, quando isso daqui ocorre, o anel comutativo com unidade é chamado de domínio de integridade. Bem, proposição. Se A é um corpo, então A é um domínio de integridade. Nossa primeira proposição. Vamos a uma demonstração. Bem, como A é um corpo, nós dissemos já várias vezes que para ser corpo tem que ser um anel comutativo com unidade. E para ser domínio de integridade também. Portanto, se A é um corpo, eu já tenho o fato de que ele é um anel comutativo com unidade. A única coisa que está faltando é verificar essa propriedade. Se A vezes B é igual a zero, A tem que ser zero ou B tem que ser zero. Então considero A vezes B igual a zero, com A e B pertencendo a A, e considero zero como sendo o elemento neutro da adição de A. Vamos considerar que A é diferente de zero e provar que dessa forma o B tem que ser zero. Bem, eu posso então multiplicar, já que o A é diferente de zero, eu posso multiplicar por A menos 1 dos dois lados dessa igualdade. Aí eu associo aqui o A menos 1 com o A. Então A menos 1 vezes A vezes B do lado esquerdo e do lado direito A menos 1 vezes zero. Mas eu estou afirmando que aqui é zero. E a gente não tem essa propriedade entre as propriedades que a gente já definiu antes. Então a gente está precisando primeiro provar isso. Vamos a um lema. Vamos provar isso. Seja A um anel, vamos provar que A vezes zero é igual a zero, qualquer que seja o elemento A pertencente ao anel, onde zero é o elemento neutro da adição. Ora, A vezes zero pode ser escrito como A vezes zero mais zero, porque zero é o elemento neutro da adição e zero mais zero é zero. Aí aqui eu uso a distributividade. A vezes zero, depois A vezes zero. Posso escrever assim. Dessa igualdade, né, olhando a primeira e a última parte dessa igualdade, eu posso subtrair A vezes zero dos dois lados. Aí do lado esquerdo eu tenho A vezes zero menos A vezes zero. E do lado direito eu tenho A vezes zero mais A vezes zero menos A vezes zero. Aí eu associo esses dois aqui. Eu tenho que aqui é zero. Então eu tenho do lado esquerdo A vezes zero menos A vezes zero, que é zero. E do lado direito eu tenho A vezes zero mais isso aqui que é zero. Então A vezes zero mais zero, que é A vezes zero. Assim eu fico que zero é igual a A vezes zero, que é o que eu queria mostrar para qualquer elemento. Portanto, vale também para A menos 1. Bem, sendo então isso verdade, eu tenho que isso aqui é 1, então eu tenho que 1 vezes B é igual a B, e do lado de cá eu tenho 0, então eu tenho que B é igual a 0. Então veja que eu parti que A vezes B era igual a 0 e supus que A era diferente de 0, concluí que obrigatoriamente o B era igual a 0. Então da mesma forma, analogamente, se eu supor que o B, quem é diferente de 0 ao invés do A, eu multiplico por B a menos 1 à direita, de um lado e do outro, e faço uma demonstração análoga, concluindo que o A vai ser 0. Então isso prova o que queríamos, tá certo? Então, por uma questão de tempo, a gente para esse primeiro vídeo por aqui. Eu peço que vocês leiam com cuidado e resolvam os exercícios propostos sobre essa teoria. Bem, no próximo vídeo a gente continua sobre anéis.